Olá, boa tarde a todos. Então, eu sou o professor Luiz Alberto, sou coordenador do Laboratório de Biomateriais. E gostaria de agradecer aí a doutora Fernanda pelo convite para fazer essa palestra. Então, eu sou professor titular da URGS, e coordenador do Laboratório de Biomateriais, que é um laboratório muito voltado para materiais para implantes, engenharia de tecidos, liberação de drogas e assemelhados. Eu já fui presidente, sou membro e fui presidente da Sociedade Latino-Americana de Biomateriais e Órgãos Artificiais. Atualmente eu sou membro da comissão consultiva e também faço parte aí do Biofabris. Com relação à Sociedade Latino-Americana, eu sou fellow, né, da União Internacional de Entidades de Sociedades de Biomateriais. Tá? Então, se quiserem contato posterior, né, tá aqui meu e-mail e o site aí do Labiolate, tá? Então a gente vai falar a respeito de materiais para implantes, que são os biomateriais, e o seu uso em engenharia de tecidos. Então eu vou dividir essa apresentação basicamente assim em duas partes, tá? Uma que eu chamo assim os biomateriais mais tradicionais, que são os materiais para implantes, e depois a gente vai falar a respeito aí do uso de biomateriais na área de engenharia de tecidos. Tá? Inclusive com a minha experiência de um pós-doc que eu recém fiz na Universidade da Califórnia, né, no ano passado, no meio da pandemia. Né? Então, primeiro a gente vai ver a definição. O que é um biomaterial? Biomaterial é qualquer substância que não seja drogas ou combinação de substâncias sintéticas ou naturais que pode ser usada por um período indeterminado de tempo, né, curto ou longo, como todo ou parte de um sistema para tratar, aumentar ou substituir tecidos, órgãos ou funções do corpo. Essa é a definição do Congresso de Consenso em Biomateriais de 1982 e ainda é a mais utilizada, a mais aceita. Né? Ela é extremamente ampla, você veja que até um bisturi pode ser considerado como um biomaterial. Só lembrando também que biomaterial tem um erro etimológico. Né? Biomaterial seria um material biológico. Mas na verdade não é. Ele foi denominado há décadas atrás, na década de 70, 1970, e então ele é utilizado como material para implante ou para contato com fluidos corpóreos. Né? Existem também outras definições de biomateriais que consideram como materiais biológicos. Tá? Eu estou usando esta outra. Tem uma outra definição aqui do Williams, que ele é editor da revista Biomaterials, a revista mais importante aí da área, que um biomaterial é uma substância que foi engenheirada, foi projetada de forma que sozinha ou como parte de um sistema complexo é usada para direcionar, pelo controle das interações com componentes dos sistemas vivos, o curso, né, de um procedimento terapêutico de diagnóstico na área em humanos ou uso veterinário. Então você veja que aqui, qualquer coisa que seja engenheirada, seja projetada para ser usada para tratamento, né, e controlar as interações com o sistema vivo, ele é um biomaterial. Portanto, fármacos entrariam aí na definição como um biomaterial. Tá? Definição é definição, né? Cada um acaba escolhendo a mais adequada. Eu não acho essa a mais adequada. Então, vamos ver só a classificação, né, que essa é bastante utilizada. Então, a classificação dos biomateriais, ele pode ser classificado em biotolerável, bioinerte, bioativo e reabsorvível. Né? Esse último aqui é muito interessante aí para a liberação de drogas, principalmente. Tá? Então vamos lá, ver como é que é cada uma dessas quatro classificações. O biotolerável, como o próprio nome diz, é apenas tolerado pelo corpo, formando uma camada de tecido fibroso, que é a encapsulação. Então você tem uma reação inflamatória muito forte, né? Lembrando que você não tem reação de rejeição em material sintético, né? Você tem que ter uma reação antígeno-anticorpo para ser uma reação de rejeição, né? Então acaba formando uma reação de inflamatória que leva à encapsulação, que é basicamente aquele tecido fibroso, é um tecido fibroso cicatricial. Quanto maior a espessura do tecido, desse tecido, menor a tolerabilidade desse material. Então, a maioria dos polímeros e metais
são apenas biotolerados. Então, que é o grande mercado aí, que tem um monte, principalmente para ortopedia e traumatologia, todos esses metais, implantes, prótese de quadril, prótese de joelho, placa, parafuso, é tudo somente biotolerado, tá? Sendo que a maioria deles é feita de aço inoxidável. Também, silicone também, né? Isso aqui são implantes mamários, né? Você forma essa camada de tecido fibroso bastante espessa, né? Que pode dar aquela história de contratura capsular, dor, tem que ser retirado, tá? Os materiais bioinertes seriam muito parecidos com os biotolerados, mas a camada de tecido fibroso é praticamente inexistente, né? Então, óxido de alumínio, que é alumina, óxido de zircônio, que é zircônia, titânio metálico, ligas de titânio, e carbono são bioinertes, né? Carbono pirolítico, que se faz, por exemplo, para recobrimento de válvulas cardíacas, que também previne a trombose. Então, esses aqui são implantes dentários aqui de zircônia, óxido de zircônio, né? Articulação de prótese de quadril em zircônia, poderia ser em alumina, óxido de alumínio, e de joelho também, tá? E bioativos são materiais que têm ligação entre o material e o tecido ósseo, formando o que se chama de ósseo-integração. Por que tecido ósseo? Porque só se conhece esse tipo de reação para tecido ósseo, né, com ligação química. Então aí entra a hidroxiapatita, que é um fosfato de cálcio, e outros fosfatos de cálcio. Essa hidroxiapatita é o componente mineral dos tecidos ósseos, por isso que os tecidos acabam se ligando a ele, porque ele acha que é osso, devido à similaridade química. Então esse aqui é uma prótese de quadril que foi recoberta aí com essa hidroxiapatita. Essa prótese de quadril ela é em alumina, né, articulação em alumina, que é bioinerte, e recoberta com hidroxiapatita para permitir a fixação, né? Os tecidos vão crescendo e se fixando ali. Normalmente o que se utiliza ali para fixação, para manter ela posicionada, é cimento de polimetilmetacrilato, que também não é cimento, tá? Eles chamam de cimento ósseo, mas não é cimento, né? Ele é um polímero, não um cimento. E os materiais reabsorvíveis, aí, que tem grande interesse, principalmente para a liberação de drogas, o laboratório de biomateriais trabalha alguma coisa também com liberação de drogas. Eles são materiais que são degradados, solubilizados ou fagocitados pelo organismo, né? Então ele desaparece ali. Na verdade tem outras definições do que é absorvível, reabsorvível e assim por diante, mas por enquanto nós vamos ficar só com essa definição. E, por exemplo, o fosfato tricálcico e o poliácido lático, né, que são aqueles fios de sutura absorvíveis, né? Mas também podem ser placas, né, placas e parafusos aí feitos de poliácido lático. Tem stent da Abbott, stent coronariano absorvível, né, no mercado. E esse aqui é um fosfato de cálcio aí feito no laboratório de biomateriais, em que você percebe a reabsorção óssea, né? Esse aqui é um trabalho aí feito no laboratório de biomateriais, que a gente faz recobrimentos mais baratos, porque para você fazer esse recobrimento da prótese de quadril que eu mostrei anteriormente, né, você tem que utilizar um equipamento de plasma spray robotizado. Depois eu vou passar um vídeo a respeito, até de como é feito isso aí. Então a gente tem um pedido de patente, porque a gente fez com soluções alcoólicas, né? Esse aqui é um jato de álcool, de solução alcoólica contendo cálcio e fósforo. Isso aqui é um bico de Bunsen, né? E esse aqui é um ar comprimido que faz a aspersão de uma agulha, aqui utilizando uma agulha, né? Nessa outra figura a gente tem um maior aumento. Então você sopra ali, forma um spray, é álcool, passa pela chama aqui e acaba queimando, né? E essa temperatura é suficiente para que você tenha a formação de uma camada densa, bastante densa aí sobre o substrato metálico, né? Perceba que está invertido, a parte metálica está aqui em cima, e você tem esse recobrimento, dá para perceber que é bastante denso. E para uso comercial se preconiza no máximo até 100 microns de espessura. Você vê que aqui temos 400 microns, né? Então seria só questão de se trabalhar para reduzir essa espessura, mas é bastante fácil, simples de fazer isso. A gente tem um pedido de patente, né? Já saiu, por sinal, depois de mais de 10 anos, finalmente saiu, tá? Então é um processo bem menos custoso do que o plasma spray. E aqui a gente chama de difração de raio-x, né? Que a gente trabalha numa área
exatamente que a gente usa a física, a química e a biologia para desenvolver materiais. Essa é a parte da física. Então é um processo de identificação de fases minerais. Então a gente vê que a fase mineral que tem nos tecidos ósseos, você vê a coincidência desses picos de difração, tá? É a mesma que uma hidroxiapatita fosfato, que é um fosfato de cálcio sintético. Né? Por isso que ele acha que a hidroxiapatita sintética é osso, porque ela tem a composição mineral dos tecidos ósseos aí dos vertebrados, aí uma série de vertebrados que tem basicamente o mesmo tipo de estrutura, né? Quer dizer, mesmo tipo de mineral nos tecidos ósseos. Essa aí é a hidroxiapatita que a gente obtém no laboratório de biomateriais, né? É partícula nanométrica, também tem potenciais de utilização também como material anticancerígeno, né? Quando você coloca fármacos aderidos a essas partículas, elas conseguem penetrar as células cancerígenas. São alguns outros trabalhos que tem na literatura, a gente não faz isso, tá? Você veja que aqui é uma barrinha de tamanho de 1 micro, ela tem mais ou menos 30 nanômetros, né, essas partículas aí. E esse aqui é só para mostrar um trabalho que a gente fez com a Ubra, mostrando esse material crescendo, né, tecido ósseo crescendo para dentro do material. Esse aqui é um material poroso de hidroxiapatita que a gente obtém peças também, né? E mostra aí a biocompatibilidade, a bioatividade desse material, que ele vai crescendo para dentro dos tecidos. Isso foi em fêmur de ratos, né? Esse aqui é para mostrar como é que é o processo de plasma spray tradicional, tá? Que é isso aqui, vocês vão ver que ele é robotizado, então ele coloca, depois de preparado, né, a superfície, ele é jateado com plasma spray. Então é robotizado, há lá uma chama de mais ou menos 8, 10 mil graus centígrados, em que você coloca aquele pó de hidroxiapatita, ele derrete o pó e joga contra a parede metálica aí da prótese, tá? Recobrindo ela. Tá? Está recobrindo totalmente a prótese. Se faz tipicamente com próteses de titânio, né? E a gente desenvolveu um método um pouco diferente, também além daquele com álcool, que a gente utiliza um equipamento um pouco mais caro, que é pincel. Tá? Então na Cassol está mais ou menos R$ 1,90, esse aqui está um pouco atrasado, deve ser uns R$ 2,50 agora. Tá? Então a gente desenvolveu uma tinta de hidroxiapatita que a gente pega o pincel e passa e faz um recobrimento com hidroxiapatita. A gente tem 2 teses de doutorados que já foram defendidas, a gente pediu patente nesse procedimento também. Então essa é a superfície recoberta de cobalto cromo, né? Tem a formação de uma camada com pincel, é como se fosse tinta. Então você vê que o custo despenca enormemente. Então aí são as pastilhinhas, aí são as amostras que a gente recoberta. A gente já fez com titânio também, né? Também funciona da mesma forma aqui para titânio, mostrando que existe adesão, né? E dependendo da composição, ela está acima do que preconiza as normas ISO e a STM e a BNT, por consequência. Tá? Então ela tem adesão acima do preconizado, tá? por norma. Tá? E a gente fez alguns recobrimentos também, ó, são implantes dentários. A gente fez alguns recobrimentos, né? Após tratamento térmico, você tem aí o implante dentário recoberto com hidroxiapatita. Aí a gente fez uma camada bastante espessa, né? Quer dizer, na verdade poderia ser até menos que isso. Então ela está aproximadamente em 50 microns, tá? de espessura. Essa aqui é a medida da espessura da camada aqui. Tá? Então, é um processo bastante simples, né? E esse aqui é pós-implantação, né? Você vê a camada hidroxiapatita aqui nas frestas aí do implante, né? Da rosca do implante, e aqui após retirar isso aí foi implantado em mandíbula de porcos. Então, aí você vê que tem crescimento de tecido ósseo aqui, tá? Então ela permite a adesão. Foi retirado o implante e ele mesmo assim ele ficou aderido, tá? O que mostra a excelente qualidade do material. Então, essa é a hidroxiapatita que a gente produz, tem mais de uma forma que a gente produz, né? Esse aqui está com 5. Esse aqui é maior porque a gente fez por aquele processo lá de jateamento com solução alcoólica, e esse aqui são as partículas que a gente obtém, né? Também por diferentes métodos. A gente tem partículas nanométricas aí, trabalha com partículas nanométricas também. E essas partículas nanométricas que nos deu a ideia de fazer um trabalho aí com o pessoal do laboratório de vias aéreas, né, e pulmão aí do laboratório
do Hospital de Clínicas, né, com o professor Amarílio, o professor Rogério e todo o pessoal lá de Vias Aéreas, Moreschi. Então o que a gente fez é que você tem esse stent, né, que é feito de silicone, já é uma patente, o desenho é patente do Hospital de Clínicas, né, é produzido pela Medicone. Então a ideia nossa era melhorar esse tipo de stent, porque a gente sabe que tem formação aí de tecido fibroso após a implantação na intraqueia, né? E esse tecido fibroso não é muito adequado para manter, porque acaba enrijecendo a traqueia. Então, qual era a nossa ideia? Era adicionar partículas de reforço de nanométricas de hidroxiapatita de forma a melhorar a biocompatibilidade desse stent, né? A hidroxiapatita é considerado um material mais biocompatível, tanto em tecido ósseo como em tecidos moles. E essa aqui são as nanopartículas que a gente obteve. A gente obteve, inclusive, por um método novo, a gente mistura a borracha de silicone, que é uma borracha de silicone que é vulcanizada depois, né, a alta temperatura, em molde. Então a gente obteve essas nanopartículas por um processo inovador, que a gente obtém ela in situ, a reação de reação de cálcio e fósforo no meio do silicone, então ele permite a formação de nanopartículas, né? E ele tem a vantagem que as resistências, os valores de resistência mecânica, aí não está aparecendo adequadamente, né? Não está sendo mostrado no slide, mas isso aqui é valor de módulo elástico, tá? Então você tem aumento do módulo elástico, então você pode fazer espessuras mais finas, e a resistência, esse aqui é a elongação, tá? Não, aqui é o módulo elástico que aumenta, aqui é a resistência mecânica que aumenta e a elongação que se mantém, tá? Registros. Então a gente tem, isso aqui a gente foi registrado, né, a patente junto do Hospital de Clínicas, o URGS e a empresa que fez o trabalho junto. Isso foi um projeto FINEP, que tem inclusive o nome nesse composto aí, silicone com nanopartículas de fosfato de cálcio, que é o NanoCast, tá, da empresa BioSupply. Inclusive nesse projeto FINEP a gente desenvolveu esse broncoscópio rígido, que é o primeiro broncoscópio rígido da América Latina, né, com a empresa BioSupply também, com interação aí, Hospital de Clínicas, BioSupply e Universidade Federal do Rio de Janeiro e Laboratório de Biomateriais, tá? Outro composto que a gente desenvolve aí no Laboratório de Biomateriais é um cimento, tá? Um cimento de fosfato de cálcio, um cimento de hidroxiapatita. A vantagem do cimento é que você mistura um pó e um líquido, né? É uma pasta, forma uma pasta e ela endurece como se fosse cimento de parede. O pó são fosfatos de cálcio e o líquido normalmente é a água, ácido e aceleradores para controlar a reação, o tempo de endurecimento. E o que você tem é uma pasta que endurece, que é hidroxiapatita precipitada. Ela precipita em formato de agulhas e acaba endurecendo essa pasta, tá? Então, é uma pasta assim, ó, você mistura e acaba endurecendo, né? A gente tem, ela é reabsorvível, né? Esse slide que eu já tinha colocado, ela é reabsorvível. Já fizemos trabalhos mostrando a injetabilidade, então você pode, potencialmente você pode injetar num defeito ósseo, tá? Ou uma fratura, se seja necessário. A gente pode obter uma porose e ainda pode imprimir 3D, tá? Isso aqui é por biofabricação. Essa peça aqui foi moldada em cima desse formato aqui, já que foi impresso 3D, né? Que é esse biomodelo do crânio de um paciente, e a gente consegue imprimir peças, né? Ali são cilindrinhos que estão sendo impressos, vocês conseguem ver assim, tem um tom mais amarelo de pecinhas redondas aí. A gente faz uma impressora 3D no laboratório. Então, a gente imprime, inclusive, a gente imprime óxido de alumínio, óxido de zircônia, porcelana e outras coisas mais, tá? Essa é uma outra peça que a gente fez com cimento, né? Que isso aí é bastante antigo. A gente fez uma hemimandíbula, uma prótese hemimandibular em titânio recoberta com cimento para dar formato e biocompatibilidade. Isso é de 2004. Então ela teve encaixe perfeito. Isso aí foi feito há bastante tempo, né?
ela já foi substituída já, né? Você vê que aqui, ó, no raio-x você só vê o formato dela, do cimento aqui, né? Que é menos radiopaco do que o titânio. E isso aí também permitiu o desenvolvimento de próteses de articulação temporomandibular aprovadas na Anvisa pela empresa Prom. A empresa Prom ela foi fundada por um engenheiro mecânico, né, da URGS, ex-aluno da URGS, e que tem interações aí com o laboratório de biomateriais. Tá? Inclusive é meu aluno de doutorado há bastante tempo. Tá? Então, até esses desenvolvimentos permitiram esse desenvolvimento dessa prótese de articulação temporomandibular, aprovada pela Anvisa, é a primeira produzida na América Latina. Tá? Então, a gente gosta muito de trabalhar principalmente com tentar colocar esses produtos que a gente desenvolve, esses materiais que a gente desenvolve como produto aí nas empresas. Bom, essa é a parte dos materiais que eu chamo dos biomateriais que eu chamo mais antigos, tá? Então isso aí é material para implante, basicamente. E a gente vai agora começar a falar os materiais que a gente desenvolveu e desenvolve para engenharia de tecidos. Então, nos anos 70, você tem a primeira geração dos biomateriais, que ele tinha propriedade física adequada. Antes disso, nem isso tinha, né? Se colocava qualquer coisa, você não tinha resposta tóxica, que já era uma vantagem, e você tinha inércia biológica. Tá? E esse tipo de implante desenvolvido aí na década de 70 são os metais, basicamente. Os metais, você tem dezenas de milhões de implantes utilizados no mundo todo. Então, são materiais basicamente biotoleráveis e bioinertes. Tá? A segunda geração é já dos anos 1980. O componente deveria ter uma ação controlada ou reação em ambiente fisiológico. E entre os vidros bioativos, que é um vidro muito parecido, que tem composição cálcio e fósforo, né? Então ele funciona muito parecido com a hidroxiapatita, né? Que ela acaba tendo essa reação em ambiente fisiológico, que é a osteointegração. E as vitrocerâmicas, que são melhorias nesses vidros bioativos para melhoria de propriedade mecânica. Eles têm essa propriedade que é a osteocondutividade. Ela permite que os tecidos cresçam sobre o material. Problemas, né, então, que tem esses biomateriais é que assim, a população envelhece. Cada vez mais a expectativa de vida aumenta. E o material tem uma expectativa de vida de 10 a 25 anos no máximo. E mesmo assim, com 10 anos, ele tem um custo de desenvolvimento de materiais mais adequados que aguente até 25 anos. É extremamente caro, você tem que fazer testes celulares em animais, em humanos, fase 1, 2, 3, 4, né, para poder fazer a aprovação de novos materiais. Né? E os tecidos vivos respondem ao ambiente, às mudanças fisiológicas, e os materiais sintéticos não. Então, se você coloca uma pessoa que tem 20, 30 anos de idade um implante, uma prótese, ele vai crescer, a pessoa pode aumentar de tamanho, aumentar de peso, modificar todas as cargas sobre aquele implante, devido a essa mudança fisiológica. Daí você vai ter que substituir. Provavelmente você acaba tendo de substituir. Então, além de tudo, não dura tanto tempo. Então, é muito caro. Além disso, você tem falhas em órgãos, né? Você precisa fazer transplantes. Aqui no Brasil, você tem 5.600 rins, 1.700 fígados, 311 corações, 125 pâncreas, 67 pulmões, né? Boa parte feita aqui, né? Esses são dados de 2014. E tem 38 mil pessoas na lista de espera. Tá? E além disso, você tem de 15 a 20% de mortalidade com um ano de transplante. Tá? Então aumenta muito. Isso aqui é do Registro Brasileiro de Transplantes. Tá? Então, que é isso aqui, né? Então, são os pacientes de córnea, rim, fígado, coração, pulmão, pâncreas, né? Que a necessidade em azul, né? Sempre tá, e o que foi realizado. E isso, o Brasil é um dos grandes realizadores de transplante no mundo, né? Mas sempre tem gente precisando de transplante. Não tem doadores suficientes. Aí, então, é que surge a terceira geração dos biomateriais, e os materiais têm que provocar uma estimulação de resposta celular em nível molecular.
E aí entram os conceitos de engenharia de tecidos e medicina regenerativa, tá? Que elas são muito parecidas, tá? Então até são intercambiáveis, segundo o Instituto Nacional de Saúde americano dos Estados Unidos. Então, a engenharia de tecidos se refere à prática de combinar scaffolds, que são estruturas para crescimento celular, células e moléculas ativas biologicamente em tecidos funcionais. O objetivo da engenharia de tecido é juntar construções funcionais que restaurem, mantenham ou aumente os tecidos danificados ou órgãos inteiros. Já a medicina regenerativa, ela, na verdade, a única diferença é que você prolifera as células e o outro não. Tá? Na medicina regenerativa, você não prolifera as células, que é um campo amplo que inclui engenharia de tecidos, mas também incorpora pesquisa em self-healing, né? Auto-reparo, onde o corpo usa seu próprio sistema, muitas vezes com a ajuda de materiais biológicos estranhos, para recriar células e reconstruir tecidos e órgãos. O termo engenharia de tecidos e medicina regenerativa tem se tornado largamente intercambiável, né? Um pode ser utilizado para o outro. Tá? Mas tipicamente, assim, engenharia de tecidos você tem a proliferação celular, medicina regenerativa você não tem a etapa de proliferação celular. Tá? Então, como são intercambiáveis, né, você pode acabar sendo confundidas. Você tem engenharia de tecidos, células são semeadas em scaffolds, suportes de crescimento tecidual, né, absorvíveis, e aí entram os biomateriais. Né. Células crescem e mimetizam o tecido ao redor do implante. O suporte, o scaffold, é absorvido e substituído por tecido natural, tecido nativo. Tá? Então, isso aqui, ó, você tem o construto, né, a estrutura de engenharia de tecidos, que é formada por células, o scaffold e sinais. Né? Então, as células são autógenas, podendo ser já diferenciadas ou não diferenciadas, e scaffolds, que são as estruturas de suporte porosas ou fibras naturais ou sintéticas. Né? E os sinais têm fator de crescimento, estimulação mecânica, fator de diferenciação, estimulação mecânica, elétrica e mecânica. Então, o que acontece é isso aí, normalmente você faz principalmente essa parte mecânica, né, e de proliferação em um bioreator, que ele promove tanto a alimentação como os estímulos na forma de sinais elétricos, mecânicos, de pressão, etc. Então, cada tipo de célula, cada tipo de órgão necessita de um tipo específico de bioreator. E o que é o scaffold, né? Essa estrutura de suporte? O material deve atuar como suporte estrutural e com resistência mecânica suficiente para proteger as células que estão lá dentro. Então, permite que ela cresça, prolifere e proteja. Tem que ter alguma bioatividade, acomodar as células ligadas e permitir migração. O material tem que ser biodegradável, quer dizer, ele tem que ser absorvível. O termo biodegradável não é muito adequado para se utilizar para materiais, né? Principalmente para não confundir com material que vai para o lixão, né? Material reciclável ou material ecologicamente correto, que se degrada no lixão. Provocar um mínimo grau de inflamação ou toxicidade em vivo, mínimo não quer dizer zero, e facilidade de se manipular. Tá? Não adianta ele ser extremamente fraco, ter uma resistência mecânica muito fraca, ser um material muito frágil, não permitir aí a manipulação. Então a estrutura é mais ou menos assim, tá? Tem um monte aí de fibras, aí esse poliácido lático, polímero absorvível, estrutura extremamente porosa. E por que tipicamente a gente usa polímeros? Que você tem menor probabilidade de danificar os tecidos quando for implantar. Você pode usar em vários tipos vários tecidos. É fácil de semear células nos polímeros. Você tem uma diversidade química muito grande de polímeros, até mesmo mudando o tamanho de cadeia de polímeros. Né? Você tem cadeia curta, cadeia longa, a propriedade muda totalmente. Você tem propriedades mecânicas muito variadas, uma diversidade muito grande. Você tem, por exemplo, o PIC, que tem uma resistência mecânica similar a aço, como você tem o hidrogel, que é uma gelatina, que tem uma propriedade mecânica bastante fraca. Pode ser natural ou sintético, e é fácil de produzir, está bastante grande. Tá?
Então, alguns tipos de polímeros naturais, alguns que a gente trabalha também no laboratório de biomateriais, é o alginato, para reparo de cartilagens, inclusive para essa gelatina, que tem essa foto aí, são gelatinas. Então, as células podem ficar ali dentro e também permite a permeação de líquidos aí para esse tipo de material. Ele é chamado de hidrogel. Então, uma gelatina, por exemplo, é um hidrogel de colágeno, Então, ela permite você ter formatos e semear as células. A gente, no laboratório de biomateriais, inclusive, a gente faz fibras desse tipo de composto, que é o alginato de cálcio. Aí é um polímero derivado de algas. Um outro tipo de material que a gente trabalha é a pitosana, que é um polissacarídeo desacetilado, derivado da quitina, que são de vertebrados aí de casca de camarão e outros crustáceos, não casca de vertebrados, casca de crustáceos. Então você faz a desacetilação da quitina em hidróxido de sódio a alta temperatura, você retira o grupo acetil e ele muda a propriedade. Então ele é feito a partir de casca de camarões, ele pode ser, ele também é um hidrogel, e tem a degradação pode ser controlada pelo grau de desacetilação. E essa empresa aqui é a Bioplix, que é uma empresa incubada no ICBIOT, na biologia. Então é uma spin-off aí do laboratório de biomateriais, do Labiomat, que são alunos que estão desenvolvendo, estão comercializando quitina e quitosana. Polímeros naturais, um outro também seria o colágeno, que é muito utilizado. Então, a gente não trabalha ainda com colágeno, mas deve começar um projeto agora para fazer, principalmente para fazer curativos para queimaduras, contendo fibras com colágeno e algumas modificações. Então se utiliza colágeno, por exemplo, para fazer válvula cardíaca. Se utiliza o pericárdio bovino, que aperta e recobre o coração, que ela é feita manualmente e estruturada no formato de uma válvula. E se utiliza também em odontologia vários tipos aí de membranas de colágeno, que são membranas para manutenção para barreiras, para manutenção de tecidos no local adequado. O problema é a resposta imune, Você pode ter resposta imune, esse material pode ser rejeitado, você pode ter respostas alergênicas também. A gente está começando a trabalhar com isso aí. O poliácido lático, que é o polímero que se faz fios de sutura absorvíveis, Então a gente trabalha já há um bom tempo com esse tipo de material, ele é aprovado da FDA, então você tem muita facilidade. O problema é que ele é hidrofóbico, demora muito para degradar, de 12 meses a 2 anos. Eu tenho uma aluna minha que colocou um parafuso desse tipo de poliácido lático há uns 15 anos. A resistência mecânica não é muito grande, ele é muito frágil, ele quebra muito fragilmente, ele rompe fragilmente, o que não é muito bom, tanto que a gente vai mostrar um material que a gente desenvolveu para melhorar essa propriedade mecânica aí de fragilidade. E ele também reduz o pH, como ele é poliácido lático, ele acaba sendo degradado para ácido lático, ácido lático, ácido glicólico, que pode provocar reações inflamatórias. Então essas plaquinhas aí que são comerciais. E hidrogéis também, que são materiais que a gente tem trabalhado bastante, que é essa história de gelatinas, alginato de cálcio, poliacrilamida, que a gente trabalha, álcool polivinílico, que a gente está utilizando para culturas celulares. Então o hidrogel é alguma coisa assim, que você tem um pedacinho aí do hidrogel sem água, você coloca em água e ele expande, porque ele absorve a água. Mas ele mantém as ligações cruzadas entre eles, então mantém esse formato. Inclusive em fraldas, para crianças ou geriátricas, se utiliza esse tipo de material, que é um hidrogel que absorve a água rapidamente para reter os líquidos. Mas também pode ser utilizado aí como material para scaffolds e engenharia de tecidos, porque ele basicamente é água. 90% desse material ou mais é água, e a água é biocompatível.
A gente tem uma série de hidrogéis que a gente trabalha aí no laboratório de biomateriais. E hidroxiapatita não precisa ser necessariamente somente polímeros, mas pode inclusive ser cerâmicas, como no caso da hidroxiapatita, que eu já mostrei para vocês, que é um material inorgânico, bioativo, pode ser ósseo condutor, em alguns casos talvez, há dúvidas aí se é ósseo indutor, e ele pode ser inclusive absorvível ou não reabsorvível. Isso aqui são resultados aqui do laboratório de biomateriais, mostrando a total absorção do material ou não absorção do material, né, em tecido ósseo. Então a gente tem tecnologia de muito tempo aí a respeito de hidroxiapatita, e ele pode ser usado também com scaffolds, notadamente quando você está trabalhando com engenharia de tecidos ósseos, né? Aí também tem esse aqui com cimento de fosfato de cálcio, que você também pode obter essas estruturas de scaffolds de cimento de fosfato de cálcio, que também tem as mesmas características aí da hidroxiapatita, extremamente porosas. Aqui são resultados do laboratório, né? Essas estruturas porosas, a gente desenvolve uma série de composições porosas, tá? E também a gente produz isso aqui também objeto de patente, né, que é um método de obtenção de fibras de polímeros. Não importa muito o polímero, tá? A gente fez para hidrogéis e não hidrogéis. Então você tem um polímero dissolvido aqui num solvente, e a gente simplesmente precipita em um não solvente sob agitação magnética. Aí, no caso magnética, mas pode ser com uma haste mecânica. E a gente obtém alguma coisa assim, que parece um algodão, tá? Então a gente obtém alginato, a gente pediu patente também, porque o método de obtenção de fibras de alginato é bem mais caro do que esse método que a gente desenvolveu, né, que parece um algodão, por gotejamento, que dão fibras aí parecidas com isso aqui, né? Essas fibras aí similares ao algodão, e ela acaba inchando em contato com água. E também as fibras de poliácido lático, basicamente qualquer polímero que a gente consegue fazer esse tipo de fibra. E tem outros métodos também de produção de fibras, que é um que a gente obtém com um método muito similar, como se obtém algodão doce. Então a gente funde o material ou usa ele diluído em solventes e rotaciona muito rapidamente, e acaba formando fibras como algodão doce, tá? Além disso, isso aqui é para mostrar a respeito do cimento de fosfato de cálcio poroso, né, que eu falei que a gente tem várias tecnologias, a gente consegue aí variar a porosidade. Veja, isso aqui é uma dissertação de mestrado, né, que a gente consegue variar a quantidade de porosidade dentro do cimento de fosfato de cálcio, e a gente utiliza, né, são outras composições, e a gente utiliza seringas para fazer essa espumação. Então você troca a seringa de um lado para o outro, um líquido de um lado para o outro de uma seringa, ele acaba espumando e pode ser inclusive injetável. Então é uma tecnologia que está disponível aí também para ser repassada, tá? Nessa parte de engenharia de tecidos, assim, a proliferação celular é muito importante. Então, a maioria das células precisa estar aderida, ou ela morre, né? Então, a grande maioria das células acaba morrendo se ela não se fixar no substrato. Então, se você tiver um scaffold que ela não adere, que ela não tiver adesão, ela vai morrer, tá? Então, é fundamental essa ligação. E ela é ligada, né, do ponto de vista de engenharia, são forças muito reduzidas que acabam aderindo à célula ao substrato. E são muitas vezes reversíveis, né, como a tripsina, quando você utiliza a tripsina exatamente para descolar essas células, né? Então você vê que as forças são relativamente fracas. Então, do ponto de vista aí de engenharia, né, que eu gosto sempre de fazer essas correlações, né? Então você tem que ter o gripping, né? Você precisa ter adesão, você precisa ter essa fixação. Esse gripping muitas vezes é utilizado aí com borracha, né? As borrachas e o formato dela, né? Essas cavidades que ajudam aí a célula a você ter mais fixação, mais gripping, né? Então o que a gente acabou desenvolvendo, né? Não só para o gripping, mas também para melhorar a propriedade mecânica do poliácido lático, que eu já tinha comentado com vocês que ele é muito frágil. Então a gente fez uma blenda, uma mistura de dois polímeros com poliácido lático, aprovado FDA,
mais poliisopreno. O que é poliisopreno? Poliisopreno é borracha, borracha natural. Então, a gente purifica a borracha natural num processo de solubilização e reprecipitação, e inclusive tem um nome, esse material que a gente batizou de Celprene. Esse nome é propriedade da universidade, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a gente também pediu a patente dessa blenda. Tá? Então são esses dois polímeros, né, o poliácido lático glicólico, que é utilizado para fio de suturas e é muito frágil, né, e a gente adicionou esse poliisopreno, que é látex purificado. Tá? Isso aqui são as fórmulas. Né? Mais para frente a gente vai ver que a gente vai epoxidar esse composto aqui. O que é epoxidar? É quebrar essa ligação dupla e colocar um oxigênio pendurado aqui, tá? Ele entra aqui com um triângulozinho, né? Ele entra um oxigênio aqui, tá? E daqui a pouco a gente vai ver para quê. Tá? Então o gripping a gente vai ter porque tem a borracha, né? E olha só o formato desse aqui, são fibras obtidas aí do Celprene, né? Você vê que ela é toda rugosa, o que vai facilitar também a fixação das células aí, que a gente comprovou isso também, tá? Que ela se fixa com maior facilidade aí nesse tipo de material. E esse é o diâmetro dessas fibras aqui, é mais ou menos 4 ou 6 microns. Tá? Esse Celprene, né, que é essa mistura de poliácido lático, que é um polímero absorvível com borracha natural, a gente utilizou aí também para fazer estentes traqueais, né, que isso aqui foi uma tese de doutorado, né, feita com o Luciano e o professor Fraga, né, mostrando a viabilidade, né, ainda precisa dar uma melhorada no formato, mas ele de certa forma funcionou bem. Também aí com o professor Colares, né, os alunos dele, aqui o Kim, a gente mostrou isso aqui, essa absorção. Isso aqui é poliácido lático colocado em crânio de rato, e isso aqui é o Celprene colocado em crânio de rato. Você vê que tem a absorção, né, e formação aqui de tecido avermelhado aqui, né, uma coisa mais avermelhada após 60 dias, e não tem absorção quase nenhuma aí do poliácido lático glicólico. Tá? Esse outro também aqui com o professor Colares, né? Isso aqui é para expansão crânio-cineostose, né? Que a expansão, isso aqui é em coelhos, então foi utilizado para expandir aí uma fratura craniana, né? Que é para aumento. Isso aqui funciona como uma mola, normalmente se utiliza a mola metálica, e aí a gente conseguiu a expansão utilizando essa mola de Celprene, né? Que ele tem essa propriedade elástica devido à borracha que é adicionada à composição. Tá? E muito interessante é a formação aqui, ó, de vasos sanguíneos sobre o material, né? Que também é esse vermelho aqui, essa vermelhidão é também formação de vasos sanguíneos. Então ele tem o látex é conhecido por ter esse processo de angiogênese. Então ele pode ser também um material muito interessante se você precisa de angiogênese para cultivo celular. Então esse material ele já foi testado em animais, funciona muito bem e poderia ser uso em tecido celular. Então a gente utilizou esse método de gotejamento, obteve fibras de Celprene por esse método de gotejamento, quer dizer, a gente utilizou um material inovador junto com um processo inovador de obtenção de fibras e colocou células lá dentro. Isso aí foi um trabalho de doutorado junto com a Universidade de Manchester, né, na Inglaterra. Então a gente colocou aqui as células, né, 1 dia, 3 dias, 7 dias, 14 dias. Esse aqui é o controle, que é somente a placa, né, e o crescimento aqui de células musculares. Tá? Então percebam que vai crescendo. E contagem de células e DNA, né? E você tem um crescimento idêntico ao grupo do controle. Tá? Então, o controle é o azul claro e o azul escuro são as fibras. Então, aqui se tem diferença estatística ou não. Aqui não tem diferença estatística, né? Então, a população de mioblastos se manteve. Aqui a contagem de DNA também é bastante similar, mostrando que se mantém. Então, isso aqui é a formação de filamentos, né, para essas células, etc. 1 dia, 14 dias, mostrando que as células estão se proliferando muito bem. Isso aqui é para fibroblasto. Tá? Então, são células de fibroblasto.
o controle até 14 dias e aqui com o scaffold de cell-prene. Né? Novamente, o que a gente tem a contagem de células, né? Bastante similar, né? Aqui no começo. Perfil de crescimento idêntico ao grupo controle, porém velocidade reduzida. Também a velocidade tem que ser menor, né? Você tem espaço sendo ocupado pelo próprio scaffold e ela não vai conseguir proliferar com tanta facilidade. Apesar que em células musculares se obteve isso, né? Essa aqui é células de cartilagem, né? Também a mesma coisa, proliferação, né? Formação aí de grande quantidade. E novamente perfil de crescimento idêntico com controle, não a regeneração da população inicial, que é assim, você foi semeado com uma quantidade muito grande, essa marcação em vermelho, né? E se reduziu tanto para o grupo controle como para o grupo contendo o scaffold de cell-prene, de fibras de cell-prene. Então ele tem um crescimento similar, né? Com perfil de crescimento similar, só que cresce menos também, ela tem espaço sendo ocupado. A gente trabalhou também, fez um trabalho com o pessoal, com a doutora Fernanda e a professora Beth Cine Lima, né, que é exatamente mudar esse cell-prene. A gente achou que ele ainda ele não era tão hidrofílico como a gente gostaria. Então a gente acabou epoxidando, que é colocar essa ligação de oxigênio, né, que é a estrutura lá que eu mostrei para vocês, né, da borracha natural, né? Que é essa aqui, ó. Então, essa estrutura aqui do isopreno. Então, a gente coloca um oxigênio aqui. Isso aí vai permitir que o material se torne mais hidrofílico. E também a gente consegue melhorar a propriedade mecânica desse material, tá? Como consequência. Tá? E aqui tem toda a parte de propriedades mecânicas que foram medidas, né? Essa parte só de ensaio de citotoxicidade. Então, com controle, que aqui sempre 100%, né? Viabilidade celular em porcentagem, ela sempre é 100% o controle. A borracha natural epoxidada e a mistura cell-prene epoxidado. Tá? Então a gente vê que no início, após 24 horas, ela tem uma quantidade menor e ela evolui até 106% igual ao controle. Tá? Também a gente fez ensaio de cultura celular, né? Esse aqui é com células da linhagem mucosa vaginal, né? Então, esse aqui é a contagem, né? O cell-prene e PLGA PI epóxi. O cell-prene epoxidado, ele teve uma contagem celular maior ainda do que o próprio cell-prene sem epoxidação. Tá? Esse é um trabalho que a gente tem feito aí junto com um grupo da doutora Fernanda. Ensaios de imunofluorescência e aí também de microscopia eletrônica de varredura, né? Amostras sem células, que é só o cell-prene epoxidado, célula aderida à membrana, né? Microscopia confocal, imunofluorescência, da Michelle Hanks, sobre as membranas PLIG e epóxi, mostrando que funciona muito bem. Esse aqui são as células de célula-tronco mesenquimal, também a imunofluorescência e a fluorescência mostrando aí o crescimento bastante acentuado das células. Tá? Esse aqui dá para perceber esse formato triangular aqui da célula-tronco mesenquimal, que é típico. E aqui a porosidade que eu falei do gripping, né? Para esse tipo de material. Isso aqui é só mostrando para fibras, né? Membranas fibrosas de cell-prene epoxidado. Então você percebe aqui que o controle e aqui após 48 horas de incubação com célula-tronco mesenquimal. Então ela cresce e cresce muito. Tá? A célula-tronco gosta muito desse material. Tá? Então a gente também tem desenvolvido outras pesquisas, a gente tem irradiado essas membranas de cell-prene epoxidado com luz ultravioleta, né, para melhorar ainda mais a molhabilidade. Você tem alterações aí na superfície e ligações entre as cadeias, né, isso foi mostrado recentemente, teve a defesa de dissertação de mestrado, né, e o que acontece, né, então o ângulo de molhamento, né, superfície hidrofóbica, você tem essa formação dessa gota, e quando é hidrofílica, você tem o espalhamento dessa gota, então o ângulo é bem menor, né, maior que 90 é hidrofóbico, menor que 90 é hidrofílico.
E vocês percebam que a gente passou aqui para ângulos, esse aqui é o tempo de irradiação na UV, então ela começa a despencar aqui, né, até ter ângulos de molhamentos bastante hidrofílicos. E a vantagem ainda, assim, ela permanece por um tempo bastante grande, né, por vários dias, né, essa propriedade hidrofílica, e você pode controlar essa propriedade hidrofílica. Você pode ter mais ou menos hidrofílico pelo tempo de irradiação em luz ultravioleta, tá? De forma controlada, né? Então, como as células, tem células que gostam mais hidrofílico, mais hidrofóbico, e não se tem um mapa ainda de quão hidrofílico quanto quão hidrofóbico, esse pode ser um material muito interessante para se testar essa variação de característica hidrofílica e hidrofóbica e a resposta celular. Vou falar um pouquinho sobre órgão na chip, que é uma nova linha de pesquisa de laboratório. Meu pós-doutorado na Califórnia foi em cima desse tema. Infelizmente pude aproveitar pouco, né, devido à pandemia. Então, o que é órgão na chip? É um microfluido, é um chip de cultura celular com microfluido, né, são canais com poucos microns em estrutura 3D, que simula atividade, propriedades mecânicas e resposta fisiológica de órgãos inteiros ou sistemas de órgãos, como um órgão artificial, certo? Então, para que serve isso? Isso aí serve para avaliar sistemas fisiológicos, né? Sistemas de células, pode ser mais de um tipo de célula ao mesmo tempo, para verificar como é que ele está interagindo, tá? Então, você tem esses sistemas aí que são colocados em estruturas de silicone, e para pulmão, então você faz uma estrutura aí de silicone, né? Então esse aqui é um silicone, ele é oco, aí embaixo é uma placa de vidro, e aí você acaba simulando as condições, inclusive passando pressão aqui de vácuo, né, para ter a movimentação aí do silicone, tá? Então você joga as células lá dentro, tá, e faz ele movimentar. Então você pode usar também, utiliza-se colágeno, matriz gel, tá, e outras coisas mais para simular isso. A vantagem disso, a grande vantagem é que o sistema é bastante pequeno e você tem um sistema fechado para avaliação celular, tá? Também tem para cérebro, né? Utilizando neuros esferoides, então você tem cavidades onde você vai colocar esses esferoides contendo células neuronais, né? E também se utiliza muito silicone, né, matriz gel e outros hidrogéis, tá? E cada sistema acaba tendo um design diferente, né? Rins também, né? Então você usa silicone, se utiliza muito silicone transparente para se conseguir observar isso aí em microscopia óptica, né, ou confocal. Colágeno, poliéster, fibras tubulares e poliéster sulfônica. Então é uma mistura muito grande. Cada arranjo, né, cada estrutura para reprodução aí do órgão é diferente, colocando uma ou mais tipos de células, né? Para fígado, né, também se utiliza os mesmos materiais, né? Para intestinos, promovendo a movimentação. Então você tem aqui uma câmara de vácuo embaixo para movimentar as células, né? Reproduzir a atividade. Músculos também com atividade elétrica, né? Passando corrente elétrica, alinhamento dos músculos. Para ossos, né? Também cada estrutura com um desenho diferente. E multi-órgãos, então você pode ter 2, 3, 4, 5, por exemplo, fígado, intestinos, né? Fígado, pâncreas, músculo com cérebro e assim por diante. Você pode ter, na verdade, e tem até 14 órgãos já publicados, né? Então você tem uma estrutura que você tem um monte de órgãos conectados. Então você pode tanto visualizar como é que as células estão se desenvolvendo, como é que elas estão respondendo àquele sistema que você está trabalhando. Por exemplo, você pode adicionar um fármaco para ver como é que ele reage, né? E adiciona de um lado e verifica o que está saindo do outro, né? Então você é basicamente um rato artificial, né? Um rato de laboratório artificial, com todas as facilidades de estar fechado e também das quantidades de usar de materiais e reagentes e células em quantidades muito menores, bastante reduzidas.
Tá? Esse aqui é o resultado aí do grupo que eu fiquei lá, né? É só para mostrar essa estrutura, eles gostam muito dessa estrutura que eles chamam de diamante, né? Mostrando aí o crescimento, a vascularização, tá? Então, você consegue vascularização, esse aqui esse grupo aqui, cadê? Tá, com o grupo do professor Steven Jorge, né, que eu coloquei até alguns desenhinhos, né? Esse aqui é o que eu fiz lá, esse aqui é o grupo controle no primeiro dia, né? Esse aqui são seis diamantes, esse aqui é o canal de alimentação, né? E aqui é onde estão as células, né? E tem um gel de fibrina aí para manter as células no local, tá? E aí você vê a vascularização depois do 7º dia, né? Bastante vascularização. E aí eu estava testando o polímero, que é exatamente o Celprene, né? No primeiro dia, tá tudo ok, as células. Aí no dia 4 você começa a ter vascularização, né? Alguns não, mas esse grupo estava tendo vascularização. E depois do 4º dia as células morreram. Eu tive um problema aí com um solvente. Então eu ia reproduzir novamente, retirando esse solvente que sobrou, né? Que era a cloroforme, não consegui. Então não pude fazer o experimento. A ideia é que ele incentivasse ou melhorasse a própria vascularização utilizando o Celprene, porque ele contém o poliisopreno epoxidado, né, que a gente viu que ele é angiogênico. Ele também estava começando a testar com fibras, aquelas fibras obtidas por gotejamento, também estava aí nesse sistema, então ele também pode ser potencialmente um sistema aí de organ-on-a-chip para avaliação de materiais, porque você utiliza poucas células, você pode usar células humanas, né, que são bastante caras, né, o custo é maior, só que em pequenas quantidades isso se reduz, né. Então é um projeto que eu pretendo aí, né, a gente está começando a fazer aqui, esse aqui é o projeto que eu estou fazendo agora, isso aí está aumentado em 5 vezes, tá? Então 50 é 10 milímetros, então ele tem aproximadamente 1 centímetro esse sistema, tá? A gente vai colocar células aqui nessa região, a gente está fazendo junto com o CEITEC, que é essa parte de tecnologia de chips mesmo, por isso que esse chama organ-on-a-chip, porque é tecnologia de chip, o molde para se fazer é feito com essa tecnologia de chip, com fotolitografia e silicone, né? Então isso aí que a gente está fazendo agora, a gente está até procurando parceiros para fazer os apoios e colaborações, né? Tem o Hospital de Clínicas, parceiro de décadas aí, tá? Programa de pós-graduação em Engenharia de Materiais, CNPq, FAPERGS, CAPES, Biofabs, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, um monte de universidade, PUC, UBRA, empresas da PRONF, INEP, Universidade de Cuba, Unesp e assim por diante, tá? Espero que eu não tenha esquecido ninguém, tá? Muito obrigado, estou aberto aí a perguntas.